Vocês pediram nos comentários, então eu vim trazer um vídeo explicando o que são as regras dos hooks no React. Se você não sabe o que são essas regras, provavelmente você já deve ter visto esse erro aqui em cima. E esse erro é porque você está quebrando uma dessas regras. Então eu não vou só explicar o que são as regras, mas também como consertar os erros caso você tenha algum. Então já se inscreva no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Mas antes de começar, você precisa fazer algo muito importante. Você precisa configurar o ESLint com as regras do React Hooks. Isso é muito importante porque você vai conseguir pegar esses problemas quando você quebrar as regras dos hooks no seu editor de texto, ao invés de ter que pegar os problemas quando você estiver rodando a sua aplicação. Se você não tiver isso, pode ser que você esteja fazendo algum problema que você não percebe e que só o seu usuário em produção vai perceber. E para você instalar essas regras é muito fácil. Basta você ter o ESLint configurado e instalar esse pacote ESLint Plugin React Hooks, passar ele como um plugin do seu ESLint e passar as regras recomendadas. Aí, todas as vezes que você quebrar as regras dos hooks, você vai ter um erro do ESLint e vai ficar muito mais fácil de identificar os problemas do seu código. E a primeira regra do React Hooks é você não colocar os seus hooks dentro de ifs ou loops. Então, se você quiser rodar um useEffect condicionalmente, você tem que colocar o seu if dentro do useEffect. O useEffect vai rodar sempre, mas o que você quer de fato executar só vai rodar quando o seu if for satisfeito. E tem um detalhe que é muito importante, tem o early return, que é quando você faz um if e retorna algo antes. Por exemplo, algo muito comum é você retornar o loading, um estado de loading ou de error antes de retornar o seu componente de fato. Só que se você fizer isso, você não pode usar nenhum hook depois do seu early return. Então aqui no caso, todos esses hooks que eu estou usando depois, eles teriam que ser antes desse early return. Mas tem um detalhe muito importante, colocar um if dentro do useEffect, ao invés de colocar em volta, é algo muito fácil de resolver. Agora, o early return tem um caso que é um pouco mais complicado. Por exemplo, aqui eu estou dando um early return, se tiver algum erro, eu retorno aqui uma div mostrando o erro. Mas suponha que por algum motivo eu queira usar aqui, sei lá, um useState e eu quero usar só quando tiver o estado de erro, ou seja, só dentro desse early return, eu preciso usar esse hook. Como é que eu faço quando eu der um early return aqui? Então, nesse caso, você vai ter que remover esse código daqui, extrair um componente separado. Então eu vou criar aqui algum componente de erro que vai receber o erro aqui como props. Então o erro vai ser uma string. Aí eu vou retornar aqui o nosso componente que a gente quer, passar o useState aqui e daí eu vou renderizar aqui no return o nosso componente error, passando a prop aqui, error. E daí, dessa forma, eu vou conseguir usar os hooks que eu quero no early return sem quebrar nenhuma regra dos hooks. Agora, e se eu estiver quebrando as regras dos hooks porque eu estou usando um loop em volta de algum hook? Primeiro que se você quiser um state que tem um array, não faça um loop em volta, mas passe o array direto e guarde o seu array no state. Mas tem um caso que você vai fazer um loop e que é bem provável que você quebre a regra dos hooks. Por exemplo, aqui eu estou renderizando uma lista e passando aqui o componente que eu quero. Agora, talvez você possa querer usar algum state ou outro hook aqui dentro. E isso vai quebrar a regra dos hooks de novo. E como que eu faço para usar o hook dentro de um componente da minha lista? Bom, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez com o early return. Você vai extrair esse cara em um componente separado e usar os hooks que você quiser dentro daquele componente. Quando você fizer isso, você só renderiza o componente aqui e daí você já vai poder usar os hooks dentro de um loop sem quebrar a regra dos hooks. E a próxima regra dos hooks é aonde você pode usar os hooks. Você pode usar no topo de um componente, que é uma função, e quando eu digo topo, seria, por exemplo, a primeira coisa que vai ter aqui dentro da função é um hook.
e o outro lugar é dentro de um custom hook, ou seja, um hook customizado que você mesmo criou. Então, por exemplo, aqui eu estou usando um hook, que é esse useContext, dentro dessa função que não é um componente do React, nem um custom hook, ele é simplesmente uma função usada aqui para fazer um callback. Então aqui você vai estar quebrando a regra dos hooks. E a melhor forma de resolver esse problema é simplesmente mover o hook para fora da sua função e você já resolve e não quebra a regra dos hooks. Mas e como que funciona quando você tem um custom hook? O custom hook ele vai servir para extrair uma lógica de alguns hooks e você poder reutilizar ela em outros lugares. Então, se eu quiser reutilizar esse código aqui, eu posso, por exemplo, criar um useDataLog, um hook aqui, passar aqui o nosso useEffect, eu tenho que receber aqui o nosso data, e daí você, em vez de você colocar esse código em todos os lugares que você tiver usando esse useEffect, você pode só chamar uma linha aqui ao seu hook e ele vai funcionar. Então é meio que para você reutilizar a lógica de um lugar em vários outros lugares. Só que tem um detalhe, esse custom hook aqui, ele pode ser usado dentro de outros custom hooks. Então se eu criar um outro hook aqui qualquer, eu posso, por exemplo, passar aqui o nosso useDataLog. Então você pode usar um custom hook dentro de outro custom hook e assim por diante. Só que você tem que perceber que, por exemplo, dentro de um useEffect, ou um useMemo, ou um useState, que são hooks do próprio React, você não pode usar hooks dentro deles. Então, dentro do useEffect, você não pode, por exemplo, usar um useState aqui. E para componentes que são classes, é claro que você não pode usar o hook dentro desse componente. Se você quiser usar hooks dentro de componentes que são classes, você vai ter que converter o seu componente para um componente de função. Tem outras formas de você usar um high order component e passar como props ou alguma coisa do tipo para o seu componente de classe, mas é mais simples e mais fácil simplesmente converter o seu componente para um componente de função. Então essas foram as regras dos hooks e eu espero que você tenha aprendido a como resolver elas. E se você tiver algum assunto que você quer que eu explique e faça um vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou olhar cada um deles. Já não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e até o próximo vídeo.